Muito bem, para falar sobre a Lei de Acesso à Informação, nós recebemos nessa segunda edição aqui do Jornal da Manhã, Roberto Liviano, procurador do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cristiano. Bom dia você que acompanha a Jovem Pan News. Prazer tê-lo conosco. Como é que o senhor avalia, então, essa sanção agora e também as palavras do presidente Lula? Eu gostaria de ver esse mesmo entusiasmo que o presidente demonstra ao assinar esses atos no apoio a este repúdio à anistia aos partidos, né? Porque algum tempo atrás construíram-se regras para proteger negros, para proteger mulheres, para proteger a transparência. Lei de acesso à informação é proteção da transparência, né? Quando você fala em acesso à informação, você fala em transparência. Então, alguns anos atrás, na Câmara, no Senado, foram debatidas regras para proteger a transparência dos recursos em matéria eleitoral, foram discutidas regras para proteger o financiamento da política, direito de espaço de poder para mulheres e negros. E depois que tudo isso foi discutido na Câmara, no Senado, no bicameralismo, depois que isso recebeu sanção presidencial, os mesmos deputados, os mesmos senadores que aprovaram essas regras e fizeram campanha usando essas aprovações, esses mesmos deputados agora respaldam a anistia, a maior anistia da história do país, para virar a mesa e simplesmente pregar a não obediência às regras do acesso à informação, à transparência, ao respeito às mulheres, ao respeito aos negros. Então, eu gostaria de verificar qual vai ser o entusiasmo do presidente em relação a isso, porque no apoio a essa PEC 9 de 2023, que foi aprovada ontem na CCJ por 45-10, com voto de petistas e bolsonaristas unidos em prol da impunidade, no dia do aniversário da lei, eu não vi esse entusiasmo. Então eu gostaria de verificar, porque a ministra da Mulher, no Roda Viva, 3 semanas atrás, disse que é contra esta anistia. Eu sei que o Ministério da Igualdade Racial, da Presidência da República, é contra esta anistia. Então eu gostaria de ver se o presidente vai ter este mesmo entusiasmo que ele teve ontem em relação a estes decretos que ele assinou, ao repudiar esta anistia, porque a história do PT é uma história de construções sociais. Então, por coerência, deveria repudiar essa anistia. É uma questão de coerência. Porque, senão, o PT e o presidente estão se bolsonarizando. É isso que nós vamos concluir, não é? Porque quando o PT e os bolsonaristas e os petistas se dão as mãos na mesma direção, isso é muito grave. Nós estamos vendo uma virada de mesa. Porque, veja, no dia 31, eu, você, Marcos, você, Cristiano, você que nos assiste, todos nós vamos ter que declarar imposto de renda. Temos que cumprir a lei. Por que os partidos políticos não têm que cumprir a lei? Não existe um princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei? Por que os partidos políticos não se submetem a este princípio? Isso é rasgar a Constituição. Isso é proclamar a anarquia. E ontem a CCJ disse que essa PEC é constitucional. Ué, não estou enxergando essa violação à Constituição? Acho que os senhores deputados precisam ir a um oftalmologista. Estão com um problema gravíssimo de enxergar uma gravíssima violação à Constituição. Acho que até um estudante de primeiro ano de direito sabe que isso é afronta à Constituição, afronta ações afirmativas, afrontas aos direitos sociais das mulheres, dos negros, regras de transparência e regra da igualdade de todos perante a lei. Perfeito. Agora a pergunta então de Cristiano Vilela para o Roberto Liviano. Doutor Roberto, bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Doutor Roberto, nesse aniversário de 11 anos, o senhor entende que a lei de acesso à informação, ela é uma lei que pegou, ela é uma lei que trouxe benefícios, ou o senhor entende que ainda tem muito para avançar e não temos muito para comemorar? Eu não tenho dúvida da relevância da lei de acesso à informação. É uma lei que funciona, é uma lei que tirou certas autoridades da zona de conforto. No entanto, nós não podemos nos acomodar,
não é? É necessário ainda caminhar muito para que nós tenhamos essa cultura da transparência efetivamente solidificada. Porque muitas vezes os pedidos de informação que as pessoas fazem, que os jornalistas fazem a autoridades, esses pedidos não são respondidos. Nós tivemos, por exemplo, durante a pandemia, um caso que ficou lamentavelmente conhecido no mundo, um apagão de dados. E só tivemos acesso às informações porque se formou um consórcio de veículos que obtinham informações junto às secretarias de Estado da Saúde. E isso é que garantiu o acesso à informação aos cidadãos, porque o Ministério da Saúde decretou um apagão de dados, né? Essa é uma evidência clara de que esta questão do acesso à informação, ela ainda não está no nível que nós precisamos que esteja. Mas cada vez mais, nós avançamos. Não podemos nos esquecer que o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos. São 8 nações no mundo que são signatárias e são responsáveis perante o planeta em serem difusoras, serem modelos de transparência. O Brasil é uma delas. Na América do Sul, precisamos ser exemplo de acesso à informação de governo aberto. Precisamos construir muito ainda neste terreno, mas, aos poucos, nós vamos consolidando. Os governantes precisam concretamente, pela sua postura, pela sua atitude, demonstrar no dia a dia que o governo aberto, mais do que retórica, é prática, com posturas concretas de governo. Governança aberta, governança democrática, ouvir a sociedade e não simplesmente falar, praticar governo aberto, praticar governo democrático, acessível à sociedade. Roberto, você é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Nós tivemos aqui no momento empresários, políticos, gente de peso, né? A gente fala assim, que foi depor, foi presa. Como é que o senhor avalia, neste momento que vivemos no Brasil, de fato um retrocesso, o fim da Lava Jato? Olha, Marcos, nós vivemos um ponto muito difícil no que diz respeito ao combate à corrupção. Anteontem, nós lançamos 2 obras no Mackenzie, aliás, editadas pela editora Mackenzie, uma delas, Corrupção na História do Brasil, e outra, 12 leis de combate à corrupção, Hércules em terras brasileiras, uma alusão aos 12 trabalhos de Hércules, ou seja, é um trabalho hercúleo combater a corrupção no Brasil. Corrupção na História do Brasil, Marcos, traz uma edição ampliada em que um dos 2 capítulos é justamente essa questão do desmonte das estruturas de combate à corrupção. Nós temos assistido a este processo, nós vimos o esmagamento da Lei de Improbidade de 2021 com a Lei 14.230, nós vimos o enfraquecimento da Lei da Ficha Limpa, fala-se em enfraquecer a Lei das Estatais. Agora há pouco vocês comentavam com muita propriedade a questão da política de preços da Petrobras e tudo mais. A Lei das Estatais é uma lei de fundamental importância para proteger a governança, a eficiência de governança das empresas estatais, das empresas, das sociedades de economia mista. Nós temos que cuidar da preservação da lei das estatais. E eu vejo com muita preocupação que nós estamos descendo a ladeira em matéria de combate à corrupção. O Brasil nunca teve uma política pública anticorrupção. Nós temos leis, essas leis vêm se enfraquecendo, legisla-se de costas para a sociedade. Segundo o Instituto VEDEM, composto por estudiosos da Universidade de Gotemburgo, no seu mais recente estudo, vem se detectando uma piora da qualidade da nossa democracia, que é classificada como democracia falha, e nós caminhamos em direção a uma autocracia. Se não houver um reposicionamento importante, e não estou falando de executivo, estou incluindo aí posturas do Congresso. O Congresso precisa se reposicionar. É necessário também que o Judiciário
na tomada de posição, aplique a vontade da lei nos casos concretos de maneira justa, científica e não politizada. É extremamente necessário isso, que nós tenhamos a separação dos poderes, o respeito de cada poder aos demais, que haja essa separação dos poderes, que nós tenhamos o resgate de tudo isso para que tenhamos o pacto republicano respeitado, possamos caminhar, seguir em frente, porque o combate à corrupção está num momento crítico, Marcos. Cristiano Vilela, agora o seu questionamento. Doutor Roberto, o senhor, além de ter uma atuação no mundo jurídico como procurador do Estado, o senhor também faz parte do Instituto Não Aceito Corrupção, né, de alguma forma atuando também no terceiro setor. Diante de situações como essa, da aprovação pela CCJ desse projeto de anistia, qual a orientação, a dica, o encaminhamento que o senhor daria à sociedade para que, diante desse tipo de medida absurda, possa se posicionar, possa pressionar para que uma medida dessa não seja efetivamente aprovada? Permita, Cristiano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, o que eu posso dizer e devo dizer à sociedade, em primeiro lugar, lógico que o Poder Legislativo deve ser respeitado nos termos da Constituição, tem o poder e a prerrogativa de discutir os caminhos, as deliberações que lhes dizem respeito nos termos da Constituição. No entanto, nós, cidadãos, Cristiano, nós temos o direito e o dever da indignação. Não é? Então, nós precisamos ter consciência de tudo aquilo que está se passando. A Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós somos iguais perante a lei. Por que que os partidos políticos querem ser tratados de maneira diferente se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei? Se regras disciplinadoras do jogo eleitoral foram discutidas, aprovadas, por que que a mesa vai ser virada desta maneira? Isso não é justo, não é correto. Todas as pessoas têm o direito de questionar isso. Agora, isso não pode ser levado ao campo jurisdicional, ao campo judicial, Cristiano, agora. Para que haja um questionamento disso no campo do controle da constitucionalidade, Cristiano, só depois que se esgota esta análise no campo legislativo. Isso está na CCJ, vai para a comissão especial, por plenário da Câmara, depois, dentro do sistema bicameral, isso segue para o Senado. Depois que o Congresso aprovar esta anistia, se é que vai aprovar, nós temos o direito de nos indignar e pedir ao Congresso que não aprove, porque isso é um desrespeito ao povo, à sociedade e à Constituição. Aí o tema pode ser levado ao Supremo Tribunal Federal, dentro do seu papel de controle da constitucionalidade, que lhe cabe, a meu ver, a uma afronta à Constituição. Agora é bom lembrar que esta é a quarta anistia. Está se naturalizando este comportamento de virar a mesa depois, né? Ou seja, só nós temos que cumprir a lei, Cristiano, Marcos, quem está nos acompanhando. Só nós cumprimos a lei, partidos políticos não. Por quê? São deuses? Eles estão fora, são intocáveis. Por que que partido político é intocável e nós temos que cumprir a lei? É a pergunta que não encontra resposta, Cristiano. Roberto Liviano, procurador do Ministério Público de São Paulo e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, participou conosco deste Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado pela sua participação. Quero convidar você que nos acompanhou, se você quer seguir acompanhando esse debate, me siga no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e siga também Não Aceito Corrupção. Vamos nos indignar, vamos avançar nesse debate e vamos juntos combater a corrupção. Obrigado, Marcos, obrigado, Cristiano, e a você que nos acompanha. Até a próxima.